Recebam com muitas palmas Henrique Teixeira! Olá, pessoal! Oi, pessoal! Boa tarde. 35 graus, umidade de 15%. Tem que estar todo mundo hidratado e com bastante energia, com bastante atenção e foco. Eu sei que muitos provavelmente não me conhecem em pessoa, talvez tenha conhecido algum caso, algum produto, algum case de lançamento que a gente produziu dentro da Odisseia, dentro do meu trabalho. Mas eu quero convidar vocês agora para uma conversa muito franca. Essa apresentação que a gente está fazendo aqui, ela é baseada em mão calejada, em 56 meses de trabalho no mercado digital, acompanhando um caso. E eu tomei o cuidado de preparar para vocês algo que possa realmente ser aplicado nos negócios, baseado em experiência concreta em geração de tráfego e inteligência digital. Vamos lá, vamos começar juntos essa jornada aqui agora do ciclo do dragão. Para iniciar, eu vou precisar de ativar a oxigenação, de a gente estar presente. E muitas vezes eu vou em evento e eu acho um porre quando o palestrante vira e fala: gente, agora vamos fazer aqui, puxar energia, mexe as mãos, levanta para cima. Tem gente boa aqui na palestra, aqui, acompanhando, gente que eu quero dar um abraço depois. E aí eu vou convidar vocês, primeiro, para dar uma energizada, batendo a mão aqui na coxa, tá? Vem comigo, eu sei que isso é um pouco heterodoxo, bate para energizar, para circular mesmo, senão corta a circulação, dá variz, não pode. Isso energiza. E agora a gente vai fazer um para cima, para a gente poder ir para cima mesmo com esse conteúdo, com os negócios. Vamos lá. Vai. Para cima! Vai. Para cima! Para cima! Para cima! Pronto, agora podemos conversar. Ciclo do dragão. 56 meses, num case, gerando tráfego e resultados. E a história não é linear, não é sempre bonitinha. É de sucesso porque está funcionando. E eu quero mostrar para vocês que muitas vezes o caso real, quando a gente está fazendo a coisa acontecer, vai ter um movimento cíclico de oscilação e que os negócios que prosperam e que escalam conseguem lidar com isso de uma maneira estratégica, inteligente e que aprende com os movimentos do próprio mercado. Bom, vamos lá. São dados reais. Tá? Tem dois grupos de dados. Tem dados reais de um determinado produto, de um determinado produtor que eu acompanho já há esse tempo, e tem dados reais de um outro caso, que é mais sigiloso, que eu não posso abrir quem é, que também a gente está fazendo um trabalho aí já há alguns meses de geração de tráfego. Ok? E esse é um case, o primeiro case, que acabou de bater 1 milhão de investimentos em tráfego na principal ponta de anúncios, e 6 milhões e 800 mil reais de faturamento ao longo desses 56 meses. Tem um detalhe. Esses números, aparentemente, são interessantes, né? Você investir 1 milhão, tirar 6,8 milhões de faturamento. Faz sentido para vocês? É um número interessante em termos de dinheiro. Tá? Por que, então, o ciclo do dragão? Por que essa metáfora do dragão para poder falar de tráfego, poder falar dessas coisas de construção de lista e de negócios escalados? Nem sempre os números desse tesouro que a gente está buscando, de geração de valor através dessas leads, desses lançamentos, ele chega no final de um arco-íris, num pote dourado que está lá esperando. Na verdade, eu arrisco dizer que 100% das vezes a gente tem que ir para cima, resolver desafios e problemas que estão acontecendo ao longo dos lançamentos, ao longo da condução dos negócios, e encarar que debaixo das perninhas aí desse bicho é que está esse resultado. Eu vou mostrar os números, e antes de mostrar os números, eu quero trabalhar por que da metáfora do dragão. E é engraçado o Cleiton ter introduzido falando de metáforas. Realmente a gente trabalha com muitas metáforas, porque é uma forma de sintetizar um conhecimento que é muito elaborado e que às vezes é muito difícil de explicar se você não fizer uma comparação metafórica. O dragão, ele é a mistura de 3 animais: a cobra, o leão, ou grandes gatos, felinos, tigres, e aves de rapina. Por quê?
em diferentes culturas, esses animais eram que predavam os seres humanos. Então, no nosso subconsciente, a gente mistura esses medos ancestrais e por isso que tem tanta gente que tem culturas diferentes falando do dragão. E por que tem dentro dessas histórias que falam de dragão sempre um tesouro debaixo dele? Porque o perrengue que a gente passa para poder fazer um resultado e chegar num resultado concreto, muitas vezes é associada a derrotar esse mal, esse dragão. E agora eu quero mostrar para vocês que essa sequência da gente sentir dor, desejar um resultado, da gente buscar um certo tesouro, um sonho, a realização de algo, né? Vencer esse desafio, e essa luta, desse poder de fazer a coisa acontecer, ela é uma luta que se dá muito no movimento de caos. Muitas vezes, a gente segue planejamentos para fazer um lançamento, e aí quando você vai para o momento do vamos ver, aquele planejamento se transforma numa verdadeira peleja. E aí vai vir a galera que vai virar e falar, quase que eu falo uma coisa que eu não posso falar, a galera vai vir e falar assim, pô, mas isso é questão de mindset, crença limitante, pode ser uma coisa gostosa e leve. Claro que pode, gente, não luto contra isso não, eu adoro quando as coisas são gostosas e leves. Mas na minha experiência, para fazer uma gestão de escala de audiência, envolve um movimento de caos. E lidar bem com esse caos de uma maneira competente é a diferença de você ter um lançamento que escala, um negócio que escala, não só um lançamento, um negócio digital que escala, uma audiência que você consegue trabalhar ela a longo prazo. 56 meses de mercado digital é uma era, é um tempo grande pra caramba de você trabalhar no mesmo nicho, uma mesma audiência. Para manter a monetização a longo prazo, você tem que necessariamente estar aberto a lidar com certas coisas quando o caos vem. E aí eu vou mostrar para vocês com números e com exemplos concretos de coisas que a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo para poder lidar e matar esse dragão. Tá? Convido vocês a pegar esse foguinho aí e iluminar os próprios negócios. Talvez você está no mercado digital há um mês, você criou sua primeira landing page, está fazendo o primeiro processo de construção de lista, e eu falei construção de lista e não captura de leads por um motivo concreto. Eu entendo que se você trabalha pensando muito em captura de leads, você não constrói audiência. Existe conceitualmente uma diferença disso. Quando captura a lead fica doida para ir embora. Quando você captura a lead, ela fica se relutando, ela fica doida para poder acontecer alguma coisa com ela que seja boa, ou comprar ou ir embora. Agora, quando você constrói audiência, essa audiência pode optar em estar com você dentro de um lançamento ou dentro de um ciclo de produto, ou não, ir para fazer outras coisas, mas ela te acompanha. E é importante a gente mudar um pouco desse paradigma de captura para construção de audiência em escala, e construção de audiência em escala ao longo do tempo. Não basta você ter um bom resultado agora. Algumas vezes, em projetos diferentes, em parceiros diferentes, nós já geramos listas com grande escala, de 100, 200, 300 mil leads. Os projetos mais lucrativos não são os projetos com maiores listas. São os projetos que fazem uma melhor gestão de audiência ao longo do tempo. Tá? Bora, vamos lá. Aí eu mostro essa foto. Essa foto, eu gosto muito dessa foto, ela foi de novembro de 2016, estava no Mastermind do Vitão, Vitor Damasio, um cara que eu gosto muito desse mercado. E esse aí foi o cara que me abriu as portas do mercado digital, Cristiano Cavalcante, um cara incrível, irmão, de abrir geladeira, de conhecer os meninos, dar peteleco lá no cachorro, desse nível de irmandade. E essa foto, vocês estão reparando que tem um movimento diferente na cara de uma figura da outra figura. Tem alguém aí que está com a cara assim, bem serelepe, feliz, coqueto, tá empolgado pra caramba, tá doido para poder fazer mais leads, tá doido para poder capturar lead, para poder fazer a coisa acontecer. E tem um outro cara que está preocupado. Mas ele não está pouco preocupado, ele está muito preocupado. Essa foto, gente, é de novembro de 2016, foi justamente a foto do mês em que a gente quebrou. Só que um cara sabia que tinha quebrado e o outro não. Tá vendo essa mão do pra cima? O pra cima, eu aprendi com o Cristiano o tal do pra cima, que é você fazer algo que tenha valor para nós, para a nossa audiência. O pra cima tá um pouquinho abaixo da linha da cintura. E vai ter momentos que a gente vai sentir isso, não é? Vai ter esses momentos que a gente vai sentir que a gente precisa de ir para cima, mas o nosso para cima está meio esmurecido.
é melhor a realidade do que você não saber o que está acontecendo. E eu não sabia o que estava acontecendo na época. E essa apresentação eu vou mostrar para vocês todo o ciclo de construção, de vitória. Na época a gente quebrou alguns recordes de mercado no nicho de concurso, de quebra, de processo de recuperação da empresa, de ir, de voltar. Eu não sou sócio mais do Cristiano, mas hoje ele é meu cliente na Odisseia. Então a gente segue trabalhando juntos em outros contextos. Eu acho isso muito válido, porque a gente está num momento aqui... Quem é que está aqui no mercado digital há mais de um ano? Levanta a mão, por favor. Agora, vamos lá. Prestem atenção na sala, tá, gente? Para vocês verem quem está por aqui. Gente boa aqui, que eu sei que já está há muitos anos, está aí no mercado há muitos anos. Quem está aqui no mercado digital há 2 anos? Ok. Quem está aqui no mercado digital há 3? Há 4? Há 5? Quem está aqui no mercado digital há mais de 7 anos? Percebem? Algumas pessoas estão aqui há mais de 7 anos. Ou seja, com o passar do tempo, quanto mais passa o tempo, mais é importante a gente sair do universo de estratégias que são importantes, são implementáveis, mas são de curto prazo, ou são da moda, e ir para um pensamento empresarial. Então, a minha proposta de vocês é mostrar o aprendizado empresarial ao longo desse processo, para a gente ir para um processo de inteligência digital, muito mais do que fazer tráfego. Tráfego é commodity. Fazer inteligência digital de construção de audiência é geração de valor para a sua empresa. Dinheiro vem quando a gente gera valor para as pessoas, não só quando a gente aumenta o valor percebido. Saber vender é ótimo, saber construir lista é ótimo. Tráfego é extremamente importante, mas a gente tem que mudar o paradigma. Esse palco é um palco só de negócios, de sucesso. Mesmo que você esteja num momento de perrengue agora, esse cara aqui é um cara de extremo sucesso. Ele demorou uns 2 anos para poder se reerguer depois da quebra da nossa organização na situação. Mas é um cara de extremo sucesso. Vocês vão passar por altos e baixos. O ciclo do dragão vai acontecer com o seu negócio. Aí a diferença é, se você vai fazer ele acontecer sabendo lidar com ele, com o aprendizado de outras pessoas que passaram também, ou se você vai ficar perdido no covil do dragão. Tá? Olha só. Vamos lá. Isso aqui é uma metáfora de eu e ele me remando lá no oceano de coisas acontecendo, aí vem um tubarão e creu, o bicho pegou. Vou mostrar para vocês um vídeo rápido, de menos de 2 minutos, de todos esses 56 meses, o que estava acontecendo, tá? Na conta principal de anúncios do Facebook e na conta do Hotmart. Então, vamos lá. Vão acontecendo coisas de acertos e erros, vão acontecendo momentos em que a gente está faturando com ROAS, um retorno sobre investimento de 10 vezes, outras vezes a gente tem retorno negativo. E nos momentos de vale, nos momentos em que há queda de faturamento, não tem como prever com garantia que a gente vai conseguir fazer o negócio levantar depois, de novo. Você tem que ter um baita de um estômago para poder entender, ler as métricas certas e fazer essa construção de resultados, de audiência, de um jeito pausado, de um jeito firme. Esse vídeo é para mostrar para vocês que esse ciclo ele não termina. Enquanto você estiver com o negócio girando, construindo audiência, você vai ter oscilações entre investimento de tráfego, construção de audiência e retorno de faturamento. Agora, o que fazer quando a gente está no vale é que vai fazer a diferença para você conseguir chegar lá e fazer o resultado escalar. Nesses 56 meses, foi investido, bateu agora em agosto, R$1 milhão e foi faturado perto de 7, na verdade foi mais de 7 milhões, porque houveram pagamentos diretos, problemas de cartão. Todo mundo sabe que um percentual aí de 5 a 10% desse faturamento às vezes entra sem passar pela conta do Hotmart. Nada contra, viu, pessoal? Hotmart, adoro vocês. Mas isso acontece porque a gente tem que fazer o trabalho acontecer, de recuperação de vendas.
o projeto ele foi muito bem sucedido do ponto de vista de investimento de tráfego. Então, por que quebrou? Então, a gente vai conversar sobre algumas coisas bem práticas dos momentos em que estava acontecendo o faturamento e do que a gente fez de certo e de errado. Tá? E aí eu vou para uma parte final da nossa conversa, da síntese dos pontos principais que vocês podem aplicar no seu negócio. Então, em primeiro lugar, em 1º de fevereiro de 2015, foi o lançamento interno que deu a viabilidade para o projeto. Nesse lançamento, foi investido um valor, se não me engano, de R$17 mil para poder gerar a lista e que... Opa, tem que voltar. Pronto. E que gerou um retorno de próximo de R$700 mil. Na verdade, ele bateu quase R$1 milhão com essas outras formas de pagamento. A gente está falando de fevereiro de 2015. E aí vem o primeiro conteúdo que eu convoco vocês a amolar essa espada para poder derrotar esse dragão, que é entender o contexto cultural da construção de audiência. Se você foca somente nessa métrica de quanto está custando a minha lead, qual que é o tamanho de lista para poder gerar certo faturamento, você fica louco, como a gente ficou. Pô, você colocou aí 20 pau, perdão da expressão, mas 20 pau, 20 trocado, e faturou R$700 mil, incrível, chama a roda. Vamos embora. Como é que é a expressão do mercado quando a gente vê um resultado desse? Tem um termo técnico para isso. O pessoal gosta muito de falar em mastermind, em grupos. É o 6 em 7, mas tem um outro termo. Quando você encontra um resultado como esse, incrível, investiu 20k, faturou 700k. O que você faz? Isso. Escala essa porra. O pessoal gosta de falar isso, né? É o termo técnico. Escala essa porra, de forma muito agressiva. Escala essa porra, será? A gente consegue ver o filme em retrospecto. Prever coisas não está na alçada de nenhum negócio. A gente trabalha com projeções para você poder tomar decisões, mas prever, preto no branco, isso não tem garantia nenhuma, não tem almoço pago já. Esse é um contexto que a gente está falando de já depressão econômica no Brasil, porém não estava mais na mídia. A demanda de concurso público tinha atingido uma máxima histórica das pessoas que começaram a perder os empregos, ainda não estava se falando nada dessa tensão política que a gente estava vivendo, então a procura no nicho era vender água no deserto. Então o custo de lead, 40 centavos a lead double, 35 centavos a lead double. Cara, dá para investir 20k e fazer alguns trocados num cenário como esse. Muito diferente, por exemplo, do cenário atual, que eu vou mostrar para vocês, né, provando com números, que hoje a lead desse mesmo projeto ela está custando na faixa de R$8 a R$12. O ROI positivo é um bom negócio, mas é um momento completamente diferente. Hoje, para quem quer entrar em serviço público, tem que ter uma vocação de missão, talvez. Né? É um outro contexto. É um outro contexto completamente diferente. E aí a gente vê, pelo volume de cliques, o custo por clique desse projeto, como que, tecnicamente, a lead realmente era muito mais barata para um contexto de facilidade de distribuição de anúncio. Além do que, a gente está falando de um cenário de fevereiro de 2015, que é completamente oposto em termos de investimento de tráfego, por exemplo, no Facebook, que é de onde está vindo, que foi o investimento principal de anúncios, do que é hoje. Facebook, gente, em 2015, já era muito usado, era muito usado. Mas tem que lembrar que era antes, por exemplo, do Sobral e do Pedro Sobral, né, o Sobral e o Mairo acelerarem a máquina deles. Era antes, por exemplo, da Empíricos entrar realmente de sola no mercado digital comprando tráfego. Era antes de várias coisas que aconteceram no mercado, em que compra de tráfego, hoje, num cenário de comoditização, todo mundo está presente quando fala commodity, comprar tráfego é commodity? Tá, eu vou falar brevemente. O que é commodity? É algo que você tem é igual. É difícil você diferenciar um produto. Por exemplo, milho. Você vai comprar milho. Se tem diferença de ser transgênico ou orgânico, beleza, já é uma diferenciação, mas se você vai comprar um milho orgânico de boa qualidade, ele é igualzinho aqui no Pará, em Minas Gerais, em qualquer lugar do mundo. Tem diferenças muito pequenas. Hoje, compra de tráfego nas plataformas tem virado commodity. É muito pequena a diferença do tratamento que a lead recebe. Então, isso faz com que é muito mais caro você fazer um trabalho que diferencia as pessoas, que as pessoas elas entrem dentro de um lançamento, ou entrem dentro de um produto,
entendendo que aquilo ali é para elas. Porque imagina quantos impactos não aconteceram. Eu fiz um cálculo, só nesse projeto, investindo R$1 milhão, com um custo médio por 1.000 impressões, todo mundo está presente para essa métrica, quanto que custa para você mostrar 1.000 vezes um anúncio? Ok? Investindo R$1 milhão no Facebook, com um custo médio por 1.000 impressões de R$10, a gente está falando de pelo menos 10 milhões de impressões. Agora imagine isso somado em todos os nossos negócios dessa audiência. Não precisa de conversar com o Sobral, com o pessoal, os meninos. Vamos falar aqui dos negócios de médio porte, grande porte, mas que às vezes tem uma escala que não é tão grande. Por exemplo, esse é um projeto de médio porte. Está batendo aí 7 milhões de faturamento, bateu 3 milhões no ano, outro ano bateu 1 milhão, está circulando nessa faixa. É muita impressão na audiência. Então, é bem diferente de outros cenários. E aí a gente teve esse caso de julho, agosto de 2015, que a gente quebrou o recorde. Na época, a gente estava batendo lá nos meninos do inglês. Por quê? O nicho de concurso também estava num momento muito bom. Então, a gente estava competindo, gerando listas escaladas com custo bom. Olha só que interessante. Beleza, batemos um recorde. Aqui, eu mostro para vocês como que, se você jogar anualizado nos 56 meses, está dando uma média de receita de 115 por mês. Então, é 6 dígitos mensal. Só que é 6 dígitos mensal, assim, bate um recorde e aí depois vai lavar a panela. Aí bate outra coisa que deu um bom ROAS, aí você vai e renegocia o aluguel. Ou seja, existe uma oscilação. E eu quero mostrar para vocês que essa oscilação ela é maior quanto mais a gente faz o trabalho de forma desavisada. Temos que entender que as oscilações vão acontecer e que a gente precisa necessariamente tomar cuidado do negócio para os avisos que acontecem. Custo por clique está subindo? É um aviso. A sua lead está subindo? É outro aviso. O comentário das pessoas na sua página de captura é um aviso. De quem tem negócio rodando agora, qual foi a última vez que você leu os comentários da sua audiência? Leu mesmo, parou para ler. Eu percebo pelo movimento de silêncio de boa parte do auditório que pega, né? A gente às vezes olha para o custo por clique, ou custo por lead, ou o ROAS do negócio, e não lê o que a senhora está escrevendo no blog de lançamento aí. Bom, a gente já fez isso, né? Não leu e teve que voltar a ler. Por quê? Quando você tem um buraco, quando o dragão te dá uma patada, você cai para o chão, você tem que ir para cima. E para cima envolve fazer coisas novas, envolve conhecer a audiência de forma diferente. Tá? Olha como que o custo por clique, quando você aumenta muito a escala, a gente saiu de uma lista de 50 mil contatos para uma lista de 220 mil contatos. Olha como que o custo por clique aumentou. E eu estou escolhendo métricas que às vezes não são as métricas principais, eu não estou falando de custo por lead, porque a gente fica muito enganado quando a gente olha para as métricas. Ontem eu estava com a oportunidade de estar com pessoas incríveis num projeto novo que a gente está iniciando, e uma das coisas que a gente conversou foi o grande engano das métricas. Quem me conhece sabe que eu sou tarado com métrica, eu adoro número, eu adoro métrica. Mas as métricas não contam as histórias. Elas ajudam a informar a gente de como a história está acontecendo, mas ela não conta a história. Se a gente olha para o custo por lead desse lançamento que bateu recorde, ele foi mais barato do que aquele outro lançamento. Ou melhor, foi um pouco mais caro, mas foi ainda dentro de uma média aceitável. Só que o custo por clique quase que triplicou. Algo estava acontecendo. Estava ficando mais difícil mostrar para todas as pessoas. Eu prestei atenção nisso? Claro que não. Uai, soca escala esse trem aí. Escala essa porra, perdão da expressão, chula. Então a gente tem que começar a refinar a forma de trabalhar. Por isso que é uma mudança de paradigma para um jeito mais empresarial de lidar com construção de audiência. É necessário. Existe demanda elástica de mercado. Seu nicho, ele tem uma demanda que você tem que entender qual que ela é para você aproveitar melhor. Quantas pessoas entram em idade de fazer concurso público no Brasil por ano? Tem no IBGE, você consegue prever. Olha para o seu nicho e descubra qual que é a elasticidade do seu mercado. Assim você vai saber qual que é o custo ideal do clique que você vai dar. Bom, e aí a gente segue fazendo resultados diferentes. Isso aqui ainda é processo de construção da lista. Olha como que é muito mais pessoas sendo impactadas, 5 milhões de pessoas. Você mostrar uma proposta nova para 5 milhões de pessoas é uma coisa. Você mostrar essa mesma proposta depois que você já mostrou a primeira vez, você tem que ser muito bom para continuar mantendo o mesmo resultado. Vão acompanhando os números.
Olha só. Ainda do mesmo ciclo, olha como é que o custo por clique no final da captura, para fazer esse lançamento, aumenta exponencialmente. Tá? E aí, beleza. Agora vamos pegar um outro período. 1º de julho de 2016. Faturamento no Hotmart, R$4.000. Algo estava acontecendo. Depois de fazer todo aquele investimento, a gente tem que preocupar com outras coisas. Por isso que a construção de audiência não é só captura de lead. Tem que preocupar com pós-venda. Se você bate um recorde e bota mais de 1.000 alunos numa turma, você tem que fazer garantir que esse pessoal vai consumir esse produto. Porque senão lá na frente vai dar errado. Olha como é que foi acontecendo. Olha, não teve tráfego nesse mês, né? Foi vendas retardatárias esporádicas. Aí a gente passa para 1 de junho de 2017. Por que a gente quebrou? Porque existe todo um processo de você fazer a gestão financeira de fluxo de caixa para poder fazer tráfego em escala que não pode ser desrespeitado. Você não pode rolar pagamento de impostos. O leão, lembra dos animais predatórios que somados viram dragão? O leão é um deles. Ele vem. E ele vem todo ano. Então, se você tem a brilhante ideia de rolar o pagamento de R$700 mil de impostos para você construir lista e fazer um outro lançamento de 3, 4 milhões de reais, pode ser que o mercado se comporte de forma diferente, porque, de repente, a Dilma vai ser impeachada. Percebem onde começam a aparecer os erros e os acertos? Nós supomos que o contexto de 2016 era o mesmo de 2015. Quem estava com o carrinho aberto na semana do impeachment? Imagina. Levanta a mão, pode levantar a mão. Quem estava aqui? Afetou ou não afetou? Quem estava com o carrinho aberto na semana do impeachment da Dilma? Afeta, não afeta? Muda o comportamento das pessoas. Por isso que a gente tem que olhar para as histórias, para as pessoas, não só para as métricas, que são extremamente importantes. Eu sou tarado com métrica. Eu sou tão tarado com métrica que eu não consegui fazer a apresentação sem botar mais métrica no final, para mostrar que eu gosto de métrica, ensinar, sabe? Eu fiquei preocupado, eu não posso falar dessa história sem falar uma métricazinha no final e tal. Vocês vão ver, vai atender os mais técnicos de plantão. Porém, a lição aprendida de grandes lançamentos que eu participei, ela foi que as métricas têm que ser animadas pela história. Tá? Olha só, beleza, um lançamento de pequeno porte, mas que foi interessante, né? 200K, entrou R$200 mil no Hotmart, mas uns 100, 150 em outras formas de pagamento que a gente estava testando. Então, investimos, se não me engano, 80... um pouco mais, investimos 100K e voltou 350. Ou seja, para números de hoje, não é ruim. Eu sei que tem negócios que acham esse número um número razoável, interessante. Afinal de contas, está dando lucro, está voltando dinheiro. Porém, olha só o nosso custo por clique. Comportamento completamente diferente. E aí, com rolagem de impostos para poder custear campanhas de anúncio, querendo dar aquele salto exponencial, como a gente já deu antes, a gente começa a entrar em problemas. Vou mostrar para vocês agora o último gráfico. Olha que interessante aqui, essa curvinha aqui. Ó. Como é que agora, em 1º de junho de 2019, você começa a ter a primeira vez que você tem uma tendência gradual de subida. Teve um aprendizado aí, alguma coisa aconteceu. Modesto, faturamento modesto, mas lembra que é o primeiro ponto da tendência de subida. E uma forma diferente de trabalhar, que demorou 56 meses para poder acontecer. Teve que mudar a estrutura da forma que estava sendo feita a venda do produto. Teve que mudar a conversa. Teve que entender que, por exemplo, de quem comprava o produto, a maior parte eram mulheres. Então, vamos conversar com elas, o que elas precisam, como é que a gente pode servir elas melhor dentro da missão do projeto, de ensinar as pessoas a passar em concurso. Houve uma série de aprendizados. E só depois que foi pago o preço de entender que a gente começa a voltar para o jogo. Tá? E aí a gente tem um investimento, por exemplo, de 8 para poder faturar 36. Investimento de 20 para poder faturar 50. Começa a voltar a ter uma certa lucratividade. 1º de julho, faturamento de 68K, e está seguindo essa tendência de eficiência de investimentos e de retorno muito maior. Contexto novo, nova regra, escala diferente. 1º de agosto, agora, 150K de faturamento. Investimento de 50K. Então, a gente está regulando, aprendendo, ajustando. Vou compartilhar com vocês agora
os aprendizados desses ajustes. Interessa saber dos aprendizados desses ajustes? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, gente. Nós somos uma máquina de dar sentido para as coisas. Vou fazer um exercício super rápido com vocês. Quero que vocês fechem os olhos literalmente. Eu estou aqui em cima, eu consegui ver se todo mundo fechou o olho ou não fechou. Vai ter que parar de tirar selfie agora. Fecha os olhos, estou vendo, tem gente de olho aberto. Beleza? Dá um peteleco em quem está de olho aberto. Se você deu o peteleco que você está de olho aberto, não deu. Perfeito. Agora eu vou falar com vocês, para vocês lembrarem do portão da casa de vocês quando vocês tinham 10 anos de idade. Abre a porta da casa de vocês quando vocês tinham 10 anos de idade e pisa na rua. O que vocês estão enxergando? Pode abrir os olhos. Todo mundo entrou na história? Vocês perceberam que houve um movimento de dar sentido porque eu estava falando? Todo mundo aqui, boa parte, pelo semblante, dá para ver as pessoas que tiveram uma infância talvez um pouco mais feliz, outras um pouco mais tensa, mas eu vi que teve reações emocionais fortes, porque a gente se conecta com histórias. E a gente tende a dar sentido, depois que as coisas acontecem, de um jeito muito diferente de quando as coisas estão acontecendo. Porque a gente tende a se comportar com o que a gente chama de pirâmide Freytag, num movimento de você pensa na coisa, tem uma certa atenção, você abre a porta e aí tem um desfecho. Não é assim? A jornada do herói, que todo mundo fala, que eu sei que é um conhecimento muito comum do nosso mercado, ela é baseada um pouco na pirâmide Freytag também. Ou melhor, a pirâmide Freytag está falando da mesma coisa que a jornada do herói fala. A gente tende a repetir esse padrão de narração. Tá? Porém, esse padrão de narração, ele é mentiroso. Porque a gente só consegue fazer ele depois que a coisa acontece. Olhar para trás do que aconteceu nesses lançamentos todos e dar sentido para ele é um exercício de criação, de narrativa. É bolotas. Porque a gente não consegue prever o que vai acontecer com o mercado. Quem poderia prever, com certeza, que a Dilma ia ser demitida do cargo? Eu, sem entrar em questões políticas, tá, gente? Não vamos puxar as espadas aqui. Quem consegue prever o que vai acontecer com o Brasil daqui a 6 meses? Prever mesmo. Os maiores erros de previsão de mercado geralmente são das pessoas que se colocam para poder ler futuro. É fácil ler o futuro depois que ele acontece. É fácil você criar uma história que explica. É lógico que a Dilma ia ser impeachada. Estava acontecendo isso, isso e aquilo. Depois que aconteceu, não antes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que isso aqui acontece na nossa cabeça toda vez que a gente vê um número, bom ou ruim. Batemos um recorde no mercado lá atrás, batemos. A gente achou que era o quê? Pô, nossa, eu sou bom demais de tráfego. Não mando bem demais. Vou fazer a maior máquina de tráfego do mundo. Inclusive, essa era a minha meta da época. Eu escrevi mesmo, eu vou montar a maior máquina de tráfego do mundo. Entender da operação de tráfego, a gente entende. Competência técnica a gente tem. Mas o resultado de recorde não vem por causa da competência técnica, somente. Ela é um pré-requisito, mas ele não é garantido. Então, gente, primeira coisa, tira esse framework da cabeça. Não fica contando histórias para você mesmo do porquê que está dando certo e errado. Olha para os números, olha para o que está acontecendo e pega a informação concreta do que está acontecendo. Vamos lá. Tentativa e erro vira uma coisa como essa aí. É um martelo que você vai martelando e tem hora que você vai acertar, tem hora que você vai errar. E cuidado com a mão. Porque você pode fazer uma compra, você pode fazer uma landing page de captura que, de repente, vai ofender a audiência. Se você não ler os comentários, você não vai saber. Se você prestar atenção só nos números, você não vai saber que isso está acontecendo. Porque tem alguma coisa que a gente chama de incerto. Para quem quer aprofundar nisso, eu recomendo muito a leitura do Nassim Taleb, que é um pesquisador que trabalha com essa questão de estatística e previsibilidade. É o cara do Cisne Negro. Quem aqui está presente para o Cisne Negro? Levanta a mão, por gentileza. Recomendo muito. Incerta a sequência dos livros dele. E que o cara manda muito bem em termos de mercado financeiro, é um dos caras mais bem-sucedidos em termos de construção de ativos, justamente porque ele não se arrisca a prever. Ele fica só atento ao cisne negro. O que é o cisne negro? É quando uma conjunção de fatores eles se encontram e permite um resultado fora da média. Um recorde de mercado, geralmente, ele é causado por um cisne negro. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e que a coisa certa aconteça com você para isso acontecer. Ninguém consegue causar cisnes negros. Então, tomem cuidado com o discurso do vencedor.
Quem hoje está mandando muito bem, quebrando recorde, normalmente cai nesse erro, nessa falácia de construir uma história que justifica aquele recorde sem olhar para a realidade do que está acontecendo no negócio. Tá bem? Vamos lá. Mapa não é território. Você não caminha no mapa. Você caminha na experiência concreta do lançamento das pessoas. Se você faz venda online e nunca teve curiosidade de pegar o telefone e ligar para a sua audiência, cutuca quem está dormindo do seu lado. Pergunta se já ligou para a audiência, já ligou para alguém que você fez uma venda online. Pode cutucar, tem gente que não está cutucando. Vamos lá. Cutuca mesmo e pergunta, você já ligou para algum dos seus clientes? Agora vocês vão fazer a gentileza. Se não ligou e não conversou com o seu cliente, você que está saindo também, bota um recado na agenda para poder ligar para o seu cliente. É importante. Você tem que fazer isso, tem que sair do terreno, do mapa, do bonitinho, do que você vê no script e ir para o território. Eu vou passar rápido algumas coisas. As campanhas de tráfego, construção de audiência, não são um trem-bala. Você não aperta um botão aqui e ele vai chegar na estação final com a sua lista bonitinha. Você tem que monitorar as métricas de custo juntamente com as métricas qualitativas do que está acontecendo com as pessoas. Tá? Outra coisa, não podemos usar só anúncios que falam pare para as pessoas no meio da timeline dela, do Insta, no Stories, interrompendo o fluxo dela. As pessoas elas estão fazendo coisas que elas querem nas redes sociais, e se a gente só trabalha com interrupção, a gente não vai conseguir construir uma lista de boa qualidade. Esse foi um dos grandes aprendizados também. E como é que é isso na prática? Não basta só um anúncio que propõe que a pessoa saia para ir para uma landing page. Não basta só você distribuir conteúdo. Virou moda, nugget, raiz, Nutella, né? E é muito bom, faz sentido você construir listas de visualização de vídeo, mas não basta só você interromper a pessoa, você tem que entender qual que é a jornada que ela está fazendo. Tem que entender qual que é o momento dela. E aí tem que ter um teste muito severo de muito conteúdo. Tem gente que está aqui nesse auditório, que eu conheço o trabalho, que sei que tem um trabalho muito consistente de conteúdo de diversas formas. Os conteúdos que dão mais certo, geralmente, são os conteúdos que são abertos à conversa. Não é só interrupção. Tem a hora da interrupção, mas tem a hora de você parar para poder escutar o que o seu pessoal está querendo dizer. Não adianta fazer um lançamento, tentar fazer um resultado incrível com uma lista gasta, que não está desnutrida. É igual plantar no meio do sertão. Para você plantar no sertão, você tem que adubar a terra, aguar, desviar o Rio São Francisco, é um monte de coisa. Tá? Esses ajustes têm que ser feitos e entender que a gente não pode fazer anúncio para quem está com pressa. O que é isso? Se você está interrompendo as pessoas que estão acompanhando o que você está falando, ela está com pressa de fazer uma outra coisa. Entenda para onde que ela está indo. E esteja lá por ela. No mercado de concurso público, a gente entendeu, o Cristiano entendeu, que é o produtor, que não bastava só fazer uma promessa mirabolante de que a pessoa vai passar em X tempo com X técnica. Tinha que entender qual era o problema que ela estava. O problema que ela estava, às vezes, era a gestão de tempo com os filhos dela. O problema que ela estava era a insegurança, se ela tinha o necessário para poder passar. Percebe? A gente tem que mudar a maneira de pensar a construção de audiência. Ela não é na base da porrada. Sair do paradigma do funil para o paradigma da jornada. Tá? Isso aqui é uma foto de Times Square aqui desse ano. E tenta colocar um anúncio em Times Square esse ano. Você pode conseguir, muito caro, um letreiro. Mas quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar num contexto desse? Qual marca que se sobressai? Pode falar, vamos fazer exercício prático, gente. Nessa foto, qual marca que se sobressai disso aqui? O dono do letreiro. Excelente, o dono do letreiro. A marca que se sobressai é o Facebook, é o Insta, é o YouTube. Quem está gritando e se matando está no terreno dos outros. Porque se hoje a HM é a maior marca ali, amanhã pode ser, por exemplo, a Philips, pode ser outra marca qualquer. Não adianta gritar mais alto, não adianta socar tráfego. Deixa eu repetir porque isso é muito importante. Não adianta socar tráfego. É necessário trabalhar com inteligência, e é necessário cruzar métricas com as histórias.
Nós estamos entrando numa era de obsolência das redes sociais. Como é que eu sei disso? Custo por clique. Está só subindo. As pessoas estão migrando. Por que Meteoric funciona? Funciona porque as pessoas estão migrando para onde que elas se sentem mais confortáveis, grupos que elas controlam um pouco mais, o que vai chegar para elas. Isso não é tendência de futuro, não. Isso é análise de presente. Percebe a diferença entre tentar acertar futuro e ver o movimento de audiência no presente? É o que está acontecendo. Nós estamos entrando em modelos obsoletos de fazer anúncio. Então, se você está comprando tráfego para uma landing page no Facebook, e é isso, olha para as histórias dessa audiência, o que está acontecendo com ela. Provavelmente, ano que vem, você vai ter problemas. Não estou prevendo, estou analisando o presente, o que está acontecendo nas contas que a gente acompanha. Vamos lá. Por exemplo, o ciclo de influenciadores. O ciclo de influenciadores, que a gente trabalhou muito, né, em 2017, 18, 19, começo do ano, muito comum trabalhar com influenciadores. Conheço vários casos de grandes influenciadores que se aventuraram no mercado digital e que não foi tão bom assim. De forma ética, respeitando, não vou falar nomes, mas existe casos de insucesso de influenciadores. Existe caso de influenciador com 2 milhões de seguidores no Instagram que não conseguiu vender 26 camisetas de R$30. 2 milhões de seguidores, não vendeu 26 camisetas. Ou seja, as histórias não estavam sendo escutadas. A audiência estava contando uma coisa, a pessoa estava olhando só na métrica. E qual que é a métrica? Número de seguidores. Crescimento de followers. Fantástico. Tenta vender. Não comprou? Olha para as histórias, que lá está explicado direitinho. O seu funil de vendas não pode ser um moedor de carne. O que é isso? Com respeito aos vegetarianos, já fui vegetariano 7 anos, tá, gente? Você vai lá no supermercado comprar carne, aí qual carne você quer? Eu quero carne de segunda. O cara pega um pedaço de patinho, de alcatra e tal, mistura, moe, aí vira uma pulpa. Veja como está construída a jornada de cliente que você está vendendo. Ela é um moedor de carne? Você vai ter, no máximo, um hambúrguer. Você nunca vai ter um filé mignon. Agora eu desconectei dos vegetarianos, né, gente? Perdão, tenta acompanhar a metáfora, porque ela realmente é boa. Peço perdão, tá, para quem for vegetariano. Bom, kit de ferramentas precisa de serrote e martelo. O que é isso? A coisa mais óbvia do mundo é você cuidar dos seus clientes. É você saber se eles tiveram uma boa experiência de pós-compra. Não adianta fazer uma lista de 500 mil contatos, como a gente já fez, e não fazer um controle de NPS, para saber se essa base de clientes está satisfeita, essa base de audiência, de prospectos está satisfeita. Serrote e martelo. É o trem mais óbvio de fazer construção de audiência. E muitos negócios a gente esquece de fazer isso. A gente tem que parar de trabalhar como se a gente estivesse fazendo tráfego na era das cavernas. Não é só apertar o botão e botar o dinheiro. Tem que cuidar desses pontos, que é isso que vai dar a escala. Porque o diabo mora nas retas. Não adianta a gente pensar que é uma estratégia unidirecional que vai resolver. É só fazer compra de tráfego agora no Stories que isso vai dar certo. Não, agora está tudo resolvido. Eu vou pegar um influenciador grande que vai apoiar meu lançamento, meu negócio, e vai resolver. Não. O diabo mora nas retas. Isso é um provérbio chinês. O caminho é tortuoso. Vocês viram o faturamento. Aquilo ali é muito aprendizado. Tem que observar o que está acontecendo nessa jornada. A audiência ela não é um bisão esperando para ser alvejado. Tá? A sua lead não é um boizinho que está esperando você chegar lá com um anúncio matador. É importante demais. Mas ela não é um pedaço de picanha, é uma pessoa. Conversa com ela, dá nome. É importante, tá? Porque senão vai dar choque. A gente cria estratégias que elas, na hora de a gente pluga elas, não vira, não funciona. Muitas vezes, simplesmente porque a gente não conversou com a audiência. Tá? E lançamento, para poder fazer a metáfora de lançamento e finalizar, todo mundo usa a metáfora do foguete. Quem aqui já viu o lançamento como foguete? Levanta a mão. Perfeito. A gente esquece que, na verdade, lançamento pode até ser o foguete quando está subindo, mas aí tem um momento que é a acoplação do satélite lá na estação espacial. Ali não pode ter margem para erro. Então não é o subir do foguete, não. É acoplar, você fazer a conexão com a pessoa. Isso é tão delicado como um satélite que está conectando com uma estação espacial. Tá? E nem se Jesus fizesse seu tráfico, ele vai te salvar. Eu brinco muito porque tem pessoas incríveis de tráfego que eu respeito, que eu admiro, que eu aprendo com elas, que a gente troca informações de bastidores. E você pode pegar a melhor pessoa de tráfego do planeta,
que, se você estiver cometendo esses erros, não vai salvar o seu lançamento. O problema que a gente quebrou não era a falta de tráfego. Barato, qualificado, segmentado. Não era, não. Era negócio, inteligência digital. Era outro lugar. Tomem cuidado com as modas. Tomem cuidado com o que é mainstream hoje. Porque você pode estar pagando caro por algo que não resolve o seu problema. E aí, é um meme para a gente poder ficar esperto mesmo. Pô, vamos olhar para o cliente, pro lugar certo, tá? Entender a cabeça dele, entender o que move essa cabeça desse cliente. Entender, por exemplo, que as necessidades deles podem ser variadas. Que essa coisa de pirâmide de Maslow, vocês estão presentes na pirâmide de Maslow, de necessidades, perfeito? É uma história que é muito contada no marketing, que mostra que as pessoas precisam de coisas diferentes, e essas coisas diferentes elas são sobrepostas. A mesma pessoa que quer passar em concurso, ela também quer fazer várias outras coisas, tem que entender o mapa completo, para aí você ir para o território de onde está o cliente, para poder fazer essa venda, construção de audiência. Tá? E aí, parar de trabalhar com o cérebro reptiliano, é reptiliano de réptil, mas de repetir também. Parar de dar soco com gatilho mental, porque só gatilho mental não salva a sua construção de lista. É importante demais ter uma cópia matadora para poder converter, mas se ela for muito matadora, ela pode matar seu negócio também. Porque na hora da entrega, a realidade não condiz com a promessa. Então vamos parar da gente só repetir essas fórmulas, porque o caminho realmente é mais tortuoso. A gente tem que ter a precisão de um regente, tá? A gente tem que entender que as métricas é como se fosse um dashboard de controle de avião. Se você não olhar, ela vai cair, mas o que faz o avião voar não é o painel de métricas, é o manche. É você estar entendendo o que está acontecendo. Tem que olhar para a métrica, mas se você só olhar para a métrica, você se distrai do manche e o avião cai da mesma forma. Isso aqui é um mapa do algoritmo do Facebook, feito por uma engenharia reversa de um grupo israelense. Se você parar para tentar entrar no mundo de construção de tráfego de métricas do algoritmo, você vai achar um labirinto que você não vai sair mais dele. Quando você sair aqui, você entrou ali, na coleta de dados do cliente. Quando você chegar aqui, aqui está bem pequenininho, é o alvo é o target de mensagem, é o target do anúncio. Quando você chega aqui, você já perdeu o seu cliente no meio desse país da Alice nas Maravilhas. Você caiu no buraco do coelho. Então, vamos parar de ficar olhando só para as métricas frias. Tem que olhar para as histórias. Tá? E qual que é o dado que, se analisado, torna todos os outros irrelevantes? Qual que é o dado? Qual que é o dado hoje do seu negócio que, se você analisar ele, torna todos os outros dados irrelevantes? Tem gente que pode até conhecer esse gráfico, ele está descaracterizado, eu não posso falar de quem que é esse cliente, mas vou mostrar para vocês, nesse finalzinho aqui dessa contribuição, a parte dos dados, que eu gosto muito, para contar para vocês por quê. A gente não pode olhar só para a métrica, por exemplo, do ROI, do quanto que está voltando para o lançamento. É extremamente importante, é a métrica principal do ponto de vista de empresarial, mas não é a métrica principal do ponto de vista da audiência. Se você olhar só para o ROI, você pode descuidar, por exemplo, do NPS, que é o Net Promoter Score, que é o quão feliz que está a sua audiência com o seu negócio. E a pessoa de tráfego, quem está construindo a audiência, não pode olhar só para o ROAS, que é o retorno sobre investimento de anúncio. Você tem que triangular o investimento de anúncio com a temperatura da audiência, se ela está feliz ou triste, se ela está feliz, se ela indica aquele negócio, com a métrica de negócio, que é o próprio retorno sobre investimento, que é o ROI. A triangulação dessas três métricas é que começa a contar uma história um pouco mais completa. Fundamental triangular esses três dados, tá? Junto com todos os outros. Porque aí, você, acompanhando essas métricas, você começa a ter um desempenho um pouco maior. Eu descaracterizei um pouco o NPS para não mostrar qual que é o projeto, mas seguiu mais ou menos naquela linha. E aí você consegue trabalhar e buscar um resultado. Vai ter momentos de altos e baixos, mas, em geral, você consegue um resultado muito melhor acompanhando isso ao longo do tempo. Isso são sequências de 4 meses de um projeto atual que a gente está tocando, que é outro projeto, não é esse do Cristiano Cavalcante. Tá? Parar de trabalhar como a gente estivesse batendo uma pinhata, respeitar as regras, tá? E ver o peso do que você está vendendo. Vou finalizar agora a palestra, o tempo também está esgotado,
com essa metáfora que eu vivi no mercado de Belém, do Pará. Está quente hoje, então combina com Belém. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para Belém, junto de Manaus, na mesma viagem que o Leito falou, marca uma parada em Belém e vai lá no mercado do Ver o Peso, que é um mercado famoso em Belém. Lá você compra produtos da floresta amazônica, direto da floresta, e aí quando você vai comprar uma castanha de Pará, você chega na banquinha, a pessoa pesa na sua frente na hora. Você conversa com a pessoa que colheu aquilo ali, ou que conversou com a pessoa que colheu, e fazer isso é conversar com a própria audiência. Tá bem? Então, vou finalizar. Tinha algumas coisas para poder acrescentar, mas que a gente falou, o que é essencial. Quero agradecer vocês e contar que essas coisas aconteceram. Esse amadurecimento desse cara da direita para a esquerda só aconteceu porque houve uma atenção com as histórias dos clientes. Convido todo mundo aqui a sair de um momento de empreender de forma isolada, um momento mais empresarial, e tratar de matar esse dragão com a espada afiada, do jeito certo, seguindo um pouco desses princípios. Tá bem? Para quem quiser pegar o slide completo, está aqui nesse endereço, tá? No meu site pessoal, Henrique Teixeira, FARE 2019. Lá você vai ter toda essa apresentação completa e vai ser um prazer a gente seguir conversando sobre formas mais inteligentes de a gente fazer construção de audiência. Tá ok, pessoal? Então, forte abraço e a gente se vê aí no evento na sequência. Obrigado.